Tudo bom, gente? Pontualmente às 7 horas, tudo bem? A gente vai iniciar, então, como vocês sabem, tem o Petit Comitê aqui presencial de Piracaia e hoje é um encontro aberto, porque a gente tem feito, né, às quartas-feiras, muitos de vocês participam, que é um encontro de práticas, e que a gente tem todo esse contexto, né, essa contenção do grupo e esse lugar seguro para fazer práticas tão íntimas, né, como a gente tem feito. Danilo, ficou bem depois da prática da semana que... Bacana. E aí, e outros temas são muito amplos, né, e são bem de interesse de todos, e são temas que a gente pode trabalhar, talvez não tenha práticas, mas a gente pode entrar numa conversa onde vocês podem participar também, né? Ou perguntando, ou questionando, e se precisar a gente faz uma prática também em relação a isso. E o que me deu vontade de trazer esse tema é porque de tempo em tempo vão aparecendo ciclos nesses processos. Nos processos da vida da gente, por exemplo, o ciclo coincidiu muito. Eu pisei numa tomada aqui, desculpa. Coincidiu muito um processo de um ciclo sobre dinheiro, muita gente falando sobre isso, e aí veio aquele tema. E agora, pode ser, tem muita gente falando perto de mim sobre essa questão da escola e da não escola, né? E eu comecei a sentir que está num momento tão amadurecido do processo, que está na hora de compartilhar com a instituição algumas coisas, porque elas estão bem pontuadas. Isso quer dizer o quê? Que não traria uma ameaça para a escola, que não traria uma sensação assim de que a gente está... Peraí, eu só vou logística aqui, Marcelo, como está todo mundo para lá? Peraí que eu vou mudar de lugar. A coisa mais curiosa é essa, desde o começo ali, quando eu comecei a fazer encontros em vários lugares sobre o nosso processo fora da escola, as escolas me chamavam muito para falar sobre isso. Então, eu fui falar numa escola em Minas Gerais, fui falar em escolas em São Paulo, e na Bahia, tinha um processo no Sul, em Porto Alegre, tinha um interesse muito grande. É claro que são escolas que alguém está inquieto e pensando a respeito. E aí, como eu ia lá e colocava o processo, e aí era um processo ainda muito no início, eu sentia que tinha uma reação forte das pessoas, né? Todo mundo... A primeira impressão dava que todo mundo ia perder o emprego, os educadores, né? E que a escola ia também falir, então gerava um mal-estar, né, de uma maneira geral. E principalmente uma questão que sempre se colocava assim: isso não é para todo mundo. Então não dá para desescolarizar as escolas, que isso não é para todo mundo. E aí passaram-se os anos e a nossa relação com a não escola mudou também. Com a escola mudou no sentido que ela desapareceu, porque quando você começa a ter uma vida sem parâmetro escolar, onde você não está pensando no ritmo da escola, ela vai desaparecendo, né? Porque ela não está aí na nossa vida cotidiana. Então, mas o que eu sinto é que chegou no momento que dá para a gente compartilhar o que realmente importa, porque está todo mundo atrás de uma mesma coisa, tanto quem está na escola como quem está fora da escola, que está a fim de pensar na criança de uma maneira mais íntegra e desenvolver um campo para a criança se potencializar, para a criança crescer sendo cada vez mais ela mesma, né? Tem dois motivos que me dá muita vontade de começar a trabalhar com professores, com educadores. O primeiro é que é muito difícil para os pais darem conta dessa empreitada. Não ter o filho na escola e ter o filho sob a sua responsabilidade, tempo integral,
quando você sabe que é você que tem que se desescolarizar e a criança está ali o tempo todo te espelhando, o tempo todo gerando uma provocação e tal, é muito difícil para os pais, é muita intimidade, é tudo muito próximo. Então, chega uma hora que os pais falam, não, aqui está acontecendo uma loucura, tem que mandar essa criança para a escola, ou alguém tem que assumir, porque é difícil, não é difícil? Quem aqui está fazendo isso? E os educadores, eles teriam um distanciamento. Então, eles seriam as pessoas que poderiam se aliar muito a esse processo, porque eles teriam um distanciamento emocional. O processo continua igual, seria o educador se trabalhando e saindo do lugar de ensinar e criando um ambiente de aprendizagem. Mas ele tem uma vantagem, que é a distância emocional. Então eu vejo isso, eu vejo que, por exemplo, se eu tiver que lidar com uma criança que não é meus filhos, em alguma situação ali que se apresenta, claro que é mais fácil do que se eu tiver que lidar com as minhas filhas, né, na mesma situação. Porque a emoção, ela vem à flor da pele, né? Muitas outras coisas se apresentam. Então, eu comecei a pensar, puxa, que saudade dos educadores. Quando você conhece muitos pais, dá muita saudade de educador. Você fala, puxa, parece mais simples, né? O educador escolheu uma profissão, de alguma maneira ele está ali profissional na história, né? E os pais estão ali, né? Tá difícil. Eu vejo também ambientes muito difíceis às vezes dentro das casas, né? Porque a gente fica numa dúvida. Hoje eu estava conversando com uma amiga e eu acho que ela estava citando o francês, o Lepri, que veio para o Brasil dar uma palestra, né? E eu concordo com que, eu acho que foi ele que disse, que pior do que uma escola tradicional, ele não disse isso, mas eu vou dizer, inspirada nele, pior do que uma escola tradicional é uma escola livre. Porque... E pior do que uma criança dentro da escola é uma criança fora da escola, onde os pais estão enlouquecendo, né? Sendo que dentro da escola, nesses moldes e nesse olhar que eu vou desenvolver aqui hoje, é o pior lugar para uma criança. Então, quer dizer, tá difícil, né? Porque dentro da escola é uma situação realmente muito despotencializadora. Dentro de uma escola livre ainda é uma coisa muito pouco estruturada, então fica todo mundo louco. E em casa fica tudo muito à flor da pele, muito intenso, né? Então, talvez veio essa sensação, bom, por que a gente não une todo mundo, né? Por que os educadores, o pessoal que está querendo pensar em escola, em educação, em mudar a educação, e os pais que estão querendo realmente arriscar uma outra maneira, por que a gente não muda isso? Mas então, aonde eu queria entrar no ponto? Agora vai começar o nosso encontro, né? Olha a linha aqui de raciocínio. Imagina o seguinte, que a gente... eu vou colocar uma questão, um caminho, como um artifício, para a nossa mente entender, porque assim que a gente ultrapassa esse artifício, a gente vai para outros lugares, né? Mas como artifício. Imagina que somos... Eu tenho uma sensação que todos nós somos seres singulares, vibracionalmente. Então, a nossa singularidade é vibracional. Não é característica, não é jeito de ser, não é pensamento, não é gosto. É na nossa vibração a gente é singular. Então, uma energia que vibra de uma maneira singular. E essa energia que vibra dessa maneira singular, ela está livre de códigos, ela está livre de formatações, ela é uma energia que vibra singularmente. Aí quando a gente vai nascer, e eu tenho a sensação de que somos imortais, como energia vibracional a gente é imortal. Tenho essa sensação. Isso é um artifício, não interessa se está certo, está errado, é uma vibração, é um artifício. Então somos imortais. Aí quando a gente vai nascer, a gente começa a ganhar matéria-prima, a ganhar um material
que a nossa vibração chama, que a nossa vibração banca. Um material para a gente poder trabalhar sobre ele, né? E que a função do ser humano seria fazer o quê? Pegar esse material e criar em cima dele. Esse material é uma força, assim, que a gente recebe, uma herança. Aí a gente recebe esse material, vem essa herança. Aí o que eu tenho que fazer com essa herança? Fazer com que ela vire um processo de criação. Como é que a gente trabalha geralmente? Ela é uma herança ou a gente recebe ela como uma obrigação? Você vai ter que fazer isso porque a sua mãe fez isso, a sua avó fez isso, a sua bisavó fez isso, é uma tradição e você vai fazer isso. Ou a gente recebe ela como uma rebeldia. Porque todo mundo fez, eu vou fazer diferente. Mas quando a coisa aperta, a gente acaba fazendo igual também. Mesmo que a gente se rebele, né? Então, até agora, me parece que a gente tem trabalhado dessa maneira. A gente nasce e recebe essa herança emocional, cultural, social e também singular, né? Porque aparece alguma coisa que é sua ali, um talento. E aí a gente recebe essa herança e aí a gente ou obedece ou se rebela contra. E a gente tem experimentado muito como é que é reconhecer essa herança e fazer um processo de criação sobre ela. Fazer com que isso seja uma matéria que você vai usar para criar alguma coisa. Você nem obedece nem se rebela contra, mas você cria alguma coisa a partir dela, né? E essa imagem que a gente está trazendo é assim, em vez dessa herança tá te sufocando ou pesando na sua cabeça, nas suas costas, e aí você ou obedece ou se rebela contra ela, essa herança começa a ir para a sola dos seus pés e te sustenta. Uma sensação assim de que agora está embaixo dos seus pés, vira raiz, vira sustentação. A gente tem trabalhado nessa linha, experimentado esse artifício, né? Então tá, se a gente pensa nessa linha, que esse é um processo autocriador, então se eu estou me autocriando e ponto final, diz a biologia isso, não tem outra possibilidade do ser humano não se autocriar constantemente, mas eu posso me autocriar o tempo todo com filtro de obediência ou de rebeldia. E esse processo seria autocriação com uma matéria-prima, que eu nem obedeço nem me rebelo contra, mas uso como matéria-prima de autocriação, né? Então, a gente experimenta isso nos adultos, porque as crianças, elas intelectualmente, elas não precisam saber disso, né? Mas quando a gente experimenta isso nos adultos, nos pais, e agora o convite para os educadores experimentarem isso, quando é isso que eu estou pensando, né, que os educadores podem ter essa relação, quando a gente experimenta isso, a gente vê o reflexo nas crianças e as crianças fazem um processo dela mais biológico, né, menos intelectual. Então, tá. Se eu tenho se o meu desígnio, o meu propósito de vida é reconhecer qual é a matéria-prima que me coube, que a minha vibração escolheu, essa matéria-prima, que são heranças emocionais, culturais, genéticas, geracionais, se são essas heranças, né, que me cabem. Que heranças são essas? São processos estagnados. Geralmente a gente, porque o fluxo, a herança do fluxo, é a força de criação, ela não dá problema. O problema dá na estagnação. Então, quando eu estou em fluxo, eu estou criando e ponto final. Quando eu estou na estagnação, eu preciso fazer dessa matéria uma sustentação para criar, né? Então tá, estou nessa matéria-prima que eu recebo, que são emoções estagnadas, ações estagnadas, pensamentos estagnados, coisas que ficam ali numa panela de pressão porque ninguém alinhou com ela, né? Ninguém ganhou a integridade dessa situação. E aí ela vai passando de geração em geração. Quando alguém pega e cria alguma coisa com isso, a gente entra num campo de fluxo, e fluxos é entrar em criação. Então é um alicerce para o fluxo, né? Então tá, se a gente está pensando que aqui, né, a gente tem seguido esse artifício de que a gente recebeu uma matéria-prima e a gente precisa reconhecer que matéria-prima é essa, saber que essa matéria-prima não é nem para obedecer e nem para me rebelar contra, mas para reconhecer, colocar embaixo dos meus pés, me sustentar e entrar no processo de criação. Eu entro o que a gente chamaria por efeito, não como objetivo,
mas em processo de cura, em processo de fluxos, em processo de mudança. Esse é o campo que nós estamos fazendo, né, nós do Amalaia, em nós mesmos adultos, para repensar o nosso processo de desescolarização, né? Ou como é que a gente está rompendo essa obediência ou rebeldia, ou saio de jogo, ou vira uma pessoa que não está apta a esse jogo, né? Que é o que a escola contempla. Tem os que estudam, tem os que bagunçam e tem o café com leite, né? Como é que a gente sai desse jogo? Como é que a gente entra no processo de criação? E quando a gente consegue esse processo com os adultos, a gente vê o efeito nas crianças, não porque a gente está trabalhando para as crianças, mas porque gera um ambiente de aprendizagem, gera um ambiente de fluxo, de criação, né? Então, vamos lá. Se é disso, o que acontece quando o ser humano, na nossa experiência, pega um processo qualquer de herança, consegue reconhecer, consegue sair da obediência, da rebeldia, coloca embaixo dos pés e entra em processo, como a gente tem feito nas práticas das quartas-feiras, né? E entra em processo de criação, você começa a ter outra perspectiva daquilo e tal. Você começa a ter a oportunidade, o espaço e a contenção para aquilo que já vibra dentro de você, você colocar para fora. Para aquilo que já é seu, que já é que nem um exemplo que eu dei da semana passada, né, no outro encontro, acho que foi no Encontro do Dinheiro, que a Mônica me mandou aquele texto que falava assim, Nelson Freire só tem o trabalho de colocar o piano que já tem dentro dele para fora. E aí ele usa isso como expressão, mas já está dentro dele a música e o piano, né? E o Rubem Alves, que quis a vida inteira ser músico, não tinha piano para pôr para fora, não tinha instrumento para pôr para fora, tinha uma paixão. Até que ele descobriu que o que ele tinha que pôr para fora era a escrita dele, a poesia dele, o olhar dele por escrito. Então, é nesse processo de abrir um espaço para aquilo que é seu, para aquilo que é nato seu, para aquilo que é o seu processo de criação mais palpável, poder ir para fora, ele tem que estar em fluxo, porque senão ele vai estar sempre condicionado a vou fazer isso para ganhar dinheiro, vou fazer isso para me dar bem, vou fazer isso para fazer sucesso, vou fazer isso para ser reconhecido, né? Ele foge do processo de criação do ser humano e ele entra num processo de doença, de ser condicionado e determinado de fora. Então tá, então eu tenho uma matéria-prima, essa matéria-prima eu escolhi por vibração, porque tem a ver comigo, porque eu falo, não, eu dou conta disso, em algum lugar meu escolhe isso. Essa matéria-prima que são heranças estagnadas dos meus antepassados, dos meus processos todos, é uma herança estagnada. Eu faço do limão à limonada, eu faço dela a sustentação de um processo criador e criativo, e eu entro em fluxo assim. O que é entrar em fluxo? É entrar em relação. Você não ter pré-determinação. Você criar nas necessidades do momento, né? E eu entro em fluxo, eu começo a criar um campo e uma contenção para o meu talento, digamos assim, vamos usar esse artifício dessa palavra, o meu talento se expressar. E eu conseguir pôr para fora aquilo que já está dentro de mim. Depois o que acontece? Aí eu só preciso de um espaço de contenção, de um espaço de aceitação, de atenção, de afeto para seguir a vida. Vai ser fácil? Ela vai ser perfeita? Ela vai ser idealizada? Não. Ela vai ser um perrengue aqui, uma situação inesperada ali, um assombro do outro lado, uma alegria não esperada. Ela vai ser um jogo, mas é outro jogo. É um jogo onde eu tenho as ferramentas da autocriação à disposição, onde eu tenho um processo onde eu consigo criar um órgão de reconhecer o que é necessário naquela situação. Eu consigo viver uma situação que me quebrou as pernas, às vezes literalmente, e eu consigo falar aonde isso é necessário. A coisa vira um jogo, você não vira vítima mais, né? A coisa vira sempre um jogo de criação e construção. Tá, a gente não teve essa formação. Não tem como a gente chegar e falar assim, vamos criar uma escola onde a gente reconhece a matéria-prima dos alunos, das crianças,
onde a gente pega essa matéria-prima e ajuda essas crianças, cria uma contenção para essas crianças colocarem ela como sustentação de vida, e aí elas vão entrar no fluxo e vão criar, né? A gente não teve essa formação, não tem como a gente ensinar isso, a gente tem que viver isso. Então, a gente tem feito isso entre os adultos, a gente vive essa experiência, e vivendo essa experiência, a gente reconhece o que acontece com as crianças, e o que acontece na nossa relação com as crianças também. Então, isso é uma coisa, isso é reconhecer que o trabalho continua sendo no adulto, e que é um trabalho realmente de você conseguir reencontrar um processo de um campo de aprendizagem, aonde, porque eu estou o tempo todo aprendendo na relação, a criança também vai estar num espaço de aprendizagem, e não de ensinamento, onde eu tenho alguma coisa para fazer e as crianças têm que aprender aquilo que eu acho que elas têm que aprender. Isso é uma coisa. O outro campo que eu gostaria de compartilhar é que faz um tempo já que a gente tem crianças que nunca foram à escola, né? Diferente do meu filho mais velho, do Guto, que foi à escola onde ele se alfabetizou, onde ele teve ali até 13 anos toda a formação, a gente tem outras crianças que nunca foram. E hoje a gente pode dizer que as crianças se alfabetizam sozinhas, no tempo delas, no ritmo delas, e com uma coisa igual a todas têm igual, com fluência. Elas aprendem com fluência. Então, elas aprendem a ler e escrever. Eu estou falando de uma maneira bem radical mesmo, assim, sem que ninguém sente para ensinar. Então, uma aprende porque pergunta, outra aprende porque observa, outra aprende porque intui, eu não sei. Cada uma aprende. As que eu acompanho, assim, cada uma aprendeu de um jeito, num tempo diferente, num ritmo diferente, mas todas com fluência. Todas, assim, com uma certa alegria de compartilhar que sabe fazer aquilo. Isso quer dizer o quê? Não tem medo de arriscar. Não tem medo de... Né? Oi? Entusiasmo. Com entusiasmo, quer mostrar, quer falar, e não tem medo, assim, não tem vergonha de ler em voz alta, né? Então, isso até agora se apresentou como uma coisa geral. Igual conta também, igual fazer conta. O que essas crianças não sabem é o que elas já sabem. Então, elas não sabem, por exemplo... que aquilo chama verbo, que aquilo chama pronome, e ela não sabe se que aquilo chama conta de mais, aquilo de menos, ela não sabe isso, esses nomes, ela já sabe fazer. Então, quando uma criança vira para ela e fala assim, mas você sabe fazer conta? Ela, não sei, assim, conta de dividir? Não sei, porque ela não sabe que sabe, mas quando você vai ver na prática, no dia a dia, ela está fazendo conta de dividir, né? Então ainda não tem nomeado, mas o que aprende. E como aprende? Igual o Nelson Freire, tem que tirar o piano para fora e aprender, parece que todos os seres humanos têm dentro de si a alfabetização, tem dentro de si os cálculos simples da matemática, tem dentro de si a capacidade de observação, que de repente em uma matéria a gente precisa elaborar isso, né? E aí se ela tem um campo de contenção, isso quer dizer o quê? Um campo de contenção. Um campo onde ela recebe atenção, afeto, né, e acolhimento, ela desenvolve isso. Até quando ela não recebe muito isso, ela desenvolve, porque está dentro dela, né? Eu não vi criança que não quer aprender a ler e escrever sem ninguém ensinar, né? Então, se a gente junta essas duas coisas e fala dentro de uma escola, ou fala para educadores que as crianças vão aprender o básico, que é a necessidade que toda escola tem, que aprenda um básico, que saiba ler, saiba escrever, saiba fazer contas e, sei lá, qual mais pode ser o básico, elas aprendem, né? Sozinhas. Parece que já está dentro delas. Então, se a gente coloca isso para uma escola e para os educadores, e aí a gente começa a trabalhar os educadores, porque lembra que eu falei que essa coordenadora da escola falou, os educadores não têm estímulo nenhum, porque a única coisa que eles ouvem é isso, você precisa se aperfeiçoar, você precisa fazer esse curso, você precisa se dedicar mais, você precisa agora se atualizar. Eles nunca são cuidados, os educadores. E todos os pais que nos procuram
para criar uma relação de filhos fora da escola, eles nos procuram para se cuidarem, né? Os pais procuram e falam assim, eu preciso ser cuidado, eu preciso de atenção, de acolhimento, de afeto, eu preciso de parceiros. E os educadores não têm parceiros, os educadores têm demandas, né? Então eu fiquei pensando nisso, hoje eu diria isso, hoje eu diria que não existe a possibilidade de uma escola dar, dos moldes que elas são, dar esse tipo de perspectiva para o desenvolvimento de uma criança. Dela trabalhar a matéria-prima dela a favor da criação dela, né, a favor do desenvolvimento pleno dela, e saber que ela tem dentro dela tudo aquilo que a escola gostaria de ensinar. Por algum motivo ela já tem dentro dela. E então precisa de um trabalho outro para essas crianças poderem ter esse espaço de desenvolvimento. Sendo que os pais que têm tanta demanda emocional cuidando dos filhos, a gente teria a vantagem de serem educadores, que eles têm um espaço maior. Claro que o educador também vai ter vários espelhos com as crianças, mas não é ser educador eu acho que é difícil fazer isso, imagina pais que o envolvimento é muito maior, né? Então, esse trabalho com educadores e essa confiança, eu sinto que é isso que eu gostaria de começar a compartilhar, a confiança de que a criança não precisa ser ensinada. Ela precisa de contenção, ela precisa de organização, ela precisa de alinhamento, ela precisa ser ensinada. Então, por exemplo, quando uma criança está fazendo alguma coisa que não é socialmente aceita, porque o que ela está fazendo machuca outra criança ou quebra, né, um convívio saudável entre as pessoas, quando essa criança está fazendo isso, ela está desalinhada. É por isso que ela está fazendo, ela não vê o fora. Vocês já viram assim uma criança em estado de raiva, ou de muita tristeza? Ela não consegue olhar para fora. Ela entra no mundo dela com aquela raiva, com aquela tristeza, e ela não consegue olhar fora. Então, não adianta a gente chegar e falar assim, não, isso você não pode fazer, isso você não pode pensar, isso você não pode bater no seu amiguinho, você tem que fazer aquilo. Ela não está ouvindo nada nem ninguém, ela está num delírio ali, né? Porque ela está descoordenada. Ela está sentindo uma coisa, ela está pensando outra coisa e ela está fazendo outra coisa. Eu já vi crianças tendo essa descoordenação, esse desalinhamento, e tudo isso porque elas nasceram numa sociedade desalinhada, né? Que é uma confusão tremenda, que assim fala para os pais, né? Vai embora, me deixa sozinha. Aí o pai levanta e fala, não, fica aqui, não vai embora. Aí você vai lá perto e, não, sai, eu não estou falando de outras crianças, estou falando dos meus filhos, né? Não estou falando assim de qualquer criança. É um desalinhamento muito grande, porque eles nasceram numa sociedade muito desalinhada e muito descoordenada, né? Quando você vira para essa criança e tem ali o seu alinhamento, que é isso que a gente precisa trabalhar como adulto, né? O seu alinhamento, que você consegue olhar para a criança, você não está também só no seu mundo de que essa criança precisa disso ou daquilo. Você tem o seu alinhamento, você olha para a criança, não adianta ir com técnica, porque a criança logo percebe a técnica e fala, não me vem com esse papo. Não adianta tentar conversar e convencer a criança. Mas você acolhe a criança. Ela está precisando de abraço, é abraço que ela vai ter. Ela está precisando ficar sozinha, você dá esse espaço para ela sozinha, você acolhe, você olha para a criança e vê a necessidade dela. Naquele momento que ela sentiu que alguém olhou para ela, alguém observou e acolheu, acontece uma mágica, acontece um alinhamento. Nessa hora que alinhou, ela olha para fora. E aí ela vai conversar com você ou vai imediatamente já mudar a atitude perante a sociedade, perante o outro, sem ter passado pelo ensinamento. Olha, agora que você acalmou, vamos conversar que isso não pode fazer? Né? Então, eu estou vislumbrando isso, que para os pais está pesado fazer sozinho. E para os pais está... Sim, a ponto de alguns pais falarem assim, não, eu já sei o estrago que pode ser a escola, mas eu acho que vai ser melhor. E vai ser mesmo, porque dentro de casa está um caos.
né? Só que a cada solução é um problema a mais que a gente cria. Então a gente soluciona mandando para a escola, mas cria um problema a mais que é depois a consequência toda, o desencontro todo com a escola e tal. Aí se cria então uma escola parietal, aí se cria uma escola livre, aí se cria uma escola. Sendo que a ideia que a gente tem de ser livre, ela é muito delicada, né? Vamos falar sobre esse aspecto, assim. Esse barulho daqui? Acho que alguém com o microfone aberto. Alguém está com o microfone aberto e precisa falar alguma coisa? Não. Sim, fala. Posso interromper um pouquinho? Pode, Luciana, pode. Isso. Ana, que agora você estava justamente tentando entrar nesse ponto da liberdade e eu fui educadora por muitos anos. Eu fui professora tanto em escola pública quanto particular de literatura e língua portuguesa. E era muito difícil na comunidade escolar conseguir conversar com toda a ponte escolar sobre a metodologia. Então, por mais que a escola quisesse fazer coisas inovadoras, existe uma pressão social dos pais, da própria instituição, de poxa, mas a gente vai usar um material, vamos descartar esse material para fazer uma coisa de criação, fica aquela coisa super difícil. E aí depois eu saí do sistema educacional, já há 3 anos que eu não leciono mais em escolas. E agora o processo é inverso, eu não consigo mais voltar para aquele ambiente. É absurdamente agressivo. Agora que eu estou há um tempo fora, olhar para dentro é muito difícil, mas eu gosto muito de ser educadora, eu gosto de trabalhar com adolescentes, crianças ou mesmo adultos. Eu gosto de estar nesse campo, mas eu só consegui encontrar um lugar de trabalho com aulas particulares. E a escola tradicional, ao menos, e mesmo quando é uma escola alternativa, que tem cara de alternativa, no fundo ela é meio que a mesma coisa, assim. Existem pressões, existem os estandartes e padrões daquele espaço, né? E eu entendo a questão dos pais, o quanto os pais ficam confusos, perdidos, e eles querem, de alguma maneira, intervir e participar, mas eles trabalham o dia inteiro, eles não têm como fazer isso. Então, assim, no ponto, eu não sei se essa questão entra para isso que você está falando, mas a partir do momento que você sai do processo, que você se desliga dele, sai de dentro daquele ambiente, você se percebe com potências e capacidades muito grandes. E aquele lugar parece menor, mas você não sabe para onde canalizar toda essa potência. E eu tenho a sensação de que as crianças que têm essa percepção, porque elas são treinadas para ser uniformizadas, e tem muita potência ali que briga o dia inteiro na escola. Então, quando elas saem do processo de escolarização, de repente, assim, aquele vulcão de informações que ela carrega dentro com ela também fica assim, para onde eu vou fazer isso? Como eu vou usar todas essas potências? Eu acho que com a criança e com o adulto é idêntico. Eu não sei se eu estou louca, se faz sentido. Mas é mais no ponto da questão de... Eu não sei se só o trabalho com as crianças, porque me parece que tem que ser uma troca. Se os adultos não se despertam, tampouco ele consegue estender a mão para a criança e tampouco a criança consegue compreender esse adulto. Me parece que ambos têm que ter um encontro entre o adulto que se permite e aquela criança que não pode ser achatada dentro daquele universo. Sim, sim. Eu sinto assim, a gente tem uma facilidade grande ali, porque nós somos em 6 adultos e 4 crianças, e a gente está há bastante tempo nesse caminho, então a gente tem um pouco uma facilidade entre a gente, né? Porque nem sempre é mais fácil, mas facilita. Quando eu vejo um pai e uma mãe chegar sozinho, ou às vezes uma mãe sozinha, e de vez em quando um pai vem sozinho também, com essa experiência, a pessoa já está enlouquecendo. Ela fala assim, gente, me ajuda, eu preciso de algum lugar. Aí a gente começa a procurar lugares para poder ter esse espaço, esse tempo, e não é
um espaço-tempo para você ter um tempo para você. Não, é porque para você não enlouquecer ali, porque realmente é uma demanda muito grande emocional, né? E por isso eu, como educadora também de formação e prática, né? Eu comecei a pensar, caramba, por que a gente não se une aos educadores? Porque são pessoas que têm isso dentro de si. Às vezes ela nem tem filho, muitas vezes tem, mas em casa também não é tão fácil. Em casa é como se a gente criasse uma comunidade de processos, né, entre os adultos. E com o educador junto, a gente ganharia o educador ganha um espaço, né, com a criança diferente. O que eu acho que é o ponto que eu acho essencial, né, a gente marcar, é que a gente não tem ideia do que é liberdade nessa perspectiva. Então, por exemplo, liberdade é a criança, seria o quê? Ou o adulto? Liberdade seria a gente obedecer essa força de estagnações que a nossa vibração escolheu como matéria-prima para desenvolver a vida, que são as nossas características, que são os nossos pensamentos, que são as nossas sensações, são as nossas emoções. Tudo isso é herança. A gente, de uma certa maneira, algo em nós é livre de tudo isso, mas aí quando a gente está aqui vivendo, né, nessa vida, a gente carrega essas heranças. Então, ser livre seria o quê? Obedecer essas heranças, se rebelar contra essas heranças, porque é impossível você falar que ela não existe, ou se alienar dela e falar, vou fazer de conta que não existe. Mas aí, para isso, eu pago um preço, assim. Para eu me alienar, eu preciso ficar louca, né? Eu preciso ficar com alguma deficiência, que eu justifico essa alienação, né? Não existe. Fugir de casa, sair da casa dos pais para poder sair dessa pressão é casar com alguém que é seu pai ou sua mãe. Um exemplo, assim, não é ninguém que eu conheço, mas é só um exemplo. Então é assim, liberdade, olha só, vou fazer um conceito de liberdade muito radical, tá? Liberdade é não ter escolha. Você é livre quando o seu caminho é o do seu propósito e do seu desígnio. Isso quer dizer o quê? O seu caminho é uma composição da criação que você faz com a matéria-prima que você herdou, junto com o seu talento, junto com aquilo que está dentro de você. Então você encontra o seu propósito, com seus desígnios ali, e você fala, não tem outra opção, é isso que eu vou fazer. E isso é ser livre. Ser livre é não ter escolha. E quando você está no seu propósito, seu desígnio, acontecem coisas difíceis, acontecem coisas que são desafiadoras, acontecem processos emocionais turbulentos, mas você fala, eu sei que eu estou no meu propósito, no meu desígnio. E eu sei que isso é matéria de criação também. Isso que está me acontecendo nada mais é do que uma concretização de uma parte da minha matéria-prima herdada. Aquilo que eu herdei, porque assim, como a gente tem várias fases na vida, de repente eu vou usar também como artifícios setênios, né, de 7 anos, e vou usar também como artifícios corpos, o corpo físico, o corpo astral, o corpo energético, sei lá que corpo mas como a gente é uma multiplicidade, em algum momento aquela herança que aquele pacote que a gente recebeu, eu estou usando uma perspectiva assim, desde 9 meses antes da nossa concepção, os 9 meses da nossa concepção, os 3 primeiros anos de vida, ali está numa perspectiva, ali está o seu pacote. Isso agora vai despontar em vários momentos da vida. Então, por exemplo, ali você herdou a sua hepatite, por exemplo, que só vai despontar no seu setênio, sei lá pelos 30 anos. Mas você já herdou ali que, segundo algumas linhas, hepatite é uma ameaça do seu território, né? Por exemplo. Então você herdou isso e de alguma maneira aquilo desenrolou. Por quê? Você obedeceu. Você obedeceu a herança. É isso que eu herdei, essa herança, então o meu futuro é esse, né? Ou eu me rebelo contra essa herança, que eu faço força contra ela, eu não vou ser igual, vou fazer tudo diferente e no fim acontece tudo a mesma coisa. Porque a força está lá, a herança está lá. Eu me distraio, ela se apresenta. Ou então ainda cria uma coisa a mais, né? Além da herança, a rebeldia contra.
E o outro processo da liberdade é o processo de criação, onde eu falo, não tenho escolha, eu vou fazer disso. Não tenho escolha, eu recebi esse quantum energético, eu recebi essa herança, eu recebi essas estagnações como continuação, ou eu recebi esse dinheiro, herança, né? O que eu vou fazer disso? Um ato criador. Não vou nem obedecer e nem me rebelar, vou fazer disso um ato criador. Faço disso um ato criador, eu abro espaço para o meu propósito e para os meus desígnios que fazem parte. Fazer disso um ato criador e o meu talento, que eu sei lá qual vai ser, mas ele vai ter espaço para acontecer, né? Quando isso começa a acontecer, eu não tenho mais escolha, eu sou livre. Eu sou livre, porque é isso que eu tenho que fazer. Então, alguém vem e tenta me corromper com uma sedução. Ah, você não quer passar as férias no Caribe, na praia, tudo pago e descansar? Pode ser super sedutor isso, mas de repente, naquele momento, não estou falando contra isso, pode ser que isso faça parte, mas se naquele momento você fala, não, meu propósito, meu desígnio me leva a fazer outra coisa, você diz não para isso. Sem dor no coração, sem achar que está perdendo alguma oportunidade, você fala, ei, eu não quero me distrair, é isso. E às vezes, fazer uma linda viagem de férias faz parte desse seu propósito, seu desígnio. Faz parte de um jogo ali. Então, eu não estou falando que é a coisa em si. Eu estou falando que quando a gente alcança o propósito, desígnio, você não tem mais escolha. Isso você é livre. Porque é o que você vai seguir. Então, de uma maneira ou de outra, o que todos nós queremos, até quando você vai numa escola e você lê o plano, como chama aquele plano que a escola apresenta, o plano pedagógico e mais toda a estrutura, ela quer isso, ela quer criar condições para uma criança se desenvolver integralmente, plenamente, ser livre para poder atuar no seu talento, né? Naquilo que faz dela a sensação de estar vivo. Mas na prática ninguém consegue fazer isso. Porque na prática nossas emoções pegam, porque quando a gente está ali, como pai, como mãe ou como educador, a gente está tão estagnado, a gente está tão obedecendo a essas forças, ou tão se rebelando contra elas, que a última coisa que você consegue é criar um campo alinhado com crianças que precisam de alinhamento, uma atenção, uma contenção, para elas poderem encontrar a força criadora delas, desenvolver essa força criadora, para então poder colocar para fora aquilo que já está dentro delas. Se tem uma coisa que eu tenho muito claro, assim, posso estar completamente errada, mas na minha experiência é muito claro que ninguém vai se tornar músico porque faz uma escola de música, e ninguém vai se tornar médico porque faz uma escola de médico. Você pode até ter o conhecimento e ter as ferramentas, mas você não é médico, você não é músico. Você é uma pessoa que domina a medicina ou a música, né? Então, eu estou arriscando dizer que a medicina já está dentro de alguém. E aí ela precisa de campo para colocar para fora, como criador. E hoje em dia, o que a escola faz? Prepara a pessoa para ela estar tão desconectada para quando ela escolher uma profissão, ela não ser criadora desse processo, ela não colocar nada para fora, e sim ela obedecer. Porque agora é herança, além da herança que ela tem genética, né, da família, das estagnações, além dessa herança, agora ela vai ter outra herança. Como ela tem que atuar naquela profissão, o que ela tem que dizer, o que ela tem que fazer, o que ela tem que perguntar, né, como ela tem que proceder, o que ela tem que ensinar. É uma corrupção tão grande da existência humana, mas tão grande, que gera uma criação de realidade, que é o mundo corrupto. Não existe um governo corrupto, não existe uma pessoa corrupta. Existe uma força coletiva de todos nós que estamos nos corrompendo da nossa integridade, do nosso propósito, dos nossos desígnios, do nosso alinhamento, da nossa criação. É uma corrupção tão grande que não tem como eu não criar uma sociedade corrupta, né? Com representantes corruptos. Como é que isso se aplica, né? Porque eu estou colocando um pensamento e esse pensamento pode ficar só numa teoria e ela não ganhar um campo de aplicação. Isso se aplica com na nossa experiência. Como é que isso se aplica, né? É assim,
nós todos ali, os 6 adultos que estão lá, de uma maneira ou de outra, a gente compartilha práticas. Então, ou porque todos nós, sei lá, estamos aqui reunidos conversando sobre isso, ou porque a gente faz as jornadas e aí também na participação das jornadas a gente vai criando junto esse campo, ou porque a gente conversa sobre isso, de alguma maneira a gente tem, todo mundo tem o conhecimento de práticas e desse pensamento. Aí não tem nenhum professor, não tem nenhum educador, e não tem fiscal e não tem polícia. Ninguém fica apontando para outra prática. E isso é essencial. Então a gente está ali vivendo, e vivendo, vão acontecendo as nossas distrações, vão acontecendo os momentos difíceis, vão acontecendo, a gente começa a obedecer às forças, né? Sai da criação e alguma coisa acontece, ninguém aponta para o outro e fala assim, você percebeu que você está desconectado? Não existe essa possibilidade. Por quê? Quando eu vejo o outro desconectado, quem está vendo sou eu. E são os meus olhos, a minha percepção e a minha experiência que está concretizando aquilo. Então, o que eu faço quando eu vejo alguém desconectado? Trabalho a minha desconexão. Não existe processo de ensinamento, não existe processo assim de, olha, então tá, vamos combinar que um vai apontar o dedo para o outro toda vez e criar polícias ali, né? Toda vez que a gente marcar bobeira ou fala assim, ó, você está marcando bobeira? Não existe isso. A gente olhou, viveu, passou mal numa situação, eu vou lá e olha, o que eu estou sentindo com isso? O que eu estou pensando sobre isso? E qual é a minha ação estagnada em relação a isso? E aí eu gero um processo que a gente vem compartilhando aqui, e quem ainda não tem esse compartilhamento, depois a gente pode fazer uma sessão só de compartilhar, mas só para seguir agora o raciocínio, né? Faço esse alinhamento em mim. Aí eu olho para fora e já vejo outra coisa. Pode ser que em algum momento, entre nós, alguém pegue e fala assim, vamos fazer uma prática? Mas é sempre a pessoa que pede, ou pode ser que alguém ofereça, quer fazer uma prática? Quero, ou então, não, ainda não, eu estou precisando de um... Mas não existe essa coisa de, no cotidiano, um ensinar o outro, um apontar o dedo para o outro, um dizer que o outro não está fazendo direito, que o outro não está se cuidando, que ele tem que se espelhar, tudo isso que a gente pratica. Não existe. Então, não existiria essa possibilidade de fazer isso com as crianças, né? Do professor estar ali falando para as crianças o que ela tem que fazer para poder se alinhar. Não, ele olha uma criança desalinhada, a primeira pessoa que precisa se alinhar é quem olha. É a primeira, porque se ela está olhando é porque tem isso nela. E não tem como ela criar esse campo de ressonância, de alinhamento, se ela só está fazendo o ensinamento do alinhamento, né? Por isso que acaba o processo de ensinamentos. Só ganha processos de aprendizagem. Porque mesmo quando alguém chega para o outro e fala assim, vamos fazer uma prática? Vamos praticar isso junto? Quem está ali no lugar de escuta e de guiar a prática, está o tempo todo em processo de aprendizagem. Está o tempo todo que está ouvindo o outro, fazendo espelhamento, se alinhando naquilo, para poder então expressar um campo de aprendizagem. E não um campo de... Então, assim, tira completamente a gente do processo de ensinar, de educar, de moldar, de formatar, de desenvolver a outra criança a partir da minha perspectiva, que é muito distante da criança. A criança tem uma perspectiva tão diferente, tão literal isso, que outro dia eu estava lembrando uma cena de quando meu filho era pequeno, que a gente estava assim, aqui no sítio mesmo em Piracaia, e tinha umas vaquinhas longe assim, né? E ele falava assim, pega aquela vaquinha para mim, porque criança pequena não vê perspectiva. Então, quando ela vê uma vaca longe, ela só vê uma vaca pequena, ela não vê uma vaca grande longe. Ela não vê essa perspectiva. E a gente quer ensinar a criança alguma coisa como se ela visse essa perspectiva. Ou então, uma criança pequena, ela não tem o beta funcionando ainda, não é funcionando. Ela não tem o beta ativado na mente dela. Até onde eu sei, a gente usa sempre esses artifícios, porque assim a gente vai falando coisas não com a certeza de que é aquilo, mas sabendo que
esse olhar nos abre para outras perspectivas, né? E aí a gente pode ir abandonando os artifícios. Mas uma criança pequena, ela está em teta e alfa. Isso quer dizer o quê? Ela não sabe falar amanhã e não sabe falar ontem. Ela pode até falar verbalmente, mas ela não sabe o que isso significa. Então você vira para a criança e fala assim, olha, vamos combinar uma coisa? Você pode assistir esse desenho tem meia hora, que ela não tem ideia do que é isso. Mas assim que acabar esse desenho, a gente vai escovar os dentes, pôr pijama e vai dormir. E sem chilique, porque eu estou deixando você assistir o desenho, né? A criança vai falar sim, mas sabe por que ela está falando sim? Sim, eu quero assistir o desenho. Não sim meia hora, não sim escovar os dentes, não sim pôr pijama e não sim dormir sem chilique. Sim, eu quero assistir o desenho. Aí tá, aí você tá super feliz porque você fala, nossa, hoje vai ter uma noite tranquila, porque eu vou deixar ela assistir o desenho, né? E ela vai me dar em troca uma noite tranquila. Aí acaba meia hora e você fala assim, pronto, acabou o desenho. Não, eu quero mais um. Não, a gente combinou. Ela não combinou nada. Na mente alfa e teta não existe esse combinado. Ela não combinou nada disso. E o adulto quer que ela cumpra um combinado que ela não fez. Porque ele tem uma perspectiva, que ela não tem essa perspectiva, né? Então, é um campo tão amplo, ao mesmo tempo tão sedutor, ao mesmo tempo tão animador, né, de possibilidades, mas tão distante da nossa formação, tão longe do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, do que a gente foi criado, que tem um gap aí no meio, né? Que tem um lugar que nós adultos, tem gente que fala assim, né? Vamos cuidar das crianças, que o futuro depende das crianças. Não, o futuro depende dos adultos. Porque as crianças estão na delas, as crianças já estão no presente, né? Então, o presente depende das crianças, que elas estão ali. Agora, o futuro vai depender dos adultos entrarem no presente. Então, se a gente conseguir reconhecer que a gente fez um grande desvio na humanidade, que a gente esquartejou, que a gente corrompeu, que a gente desintegrou, e tudo isso foi necessário, de alguma maneira isso trouxe um fortalecimento, a gente nem questiona, porque só acontece porque é um caminho necessário de acontecer, né? É algo que é igual, outro dia eu li que o Jung escreveu isso, a doença acontece como uma necessidade de cura. Então, não é doença, foi uma necessidade de quê? Do corpo se organizar para curar, né? Se a gente não atrapalhar, ajuda. Então, a gente fez esse desvio como humanidade. Aí a gente começa a reconhecer que tem alguma coisa que não está acontecendo direito. Aí a gente vê as crianças mostrando para a gente que não tem saída. Porque se a gente vai lá e coloca elas numa ditadura desconectadora, escolarizada, a gente vê que a criança vai criando processos não potencializadores dela. Mas se a gente deixar elas em casa e faz o que você quiser, eu vou bancar, eu confio, a gente também começa a ver que não está funcionando. A gente começa a ver que a criança não consegue perceber que em certos ambientes ela precisa não gritar, por exemplo. E ela não precisa aprender que ela precisa não gritar, ela só precisa ir desenvolvendo a percepção disso. E como é que ela desenvolve a percepção disso? Conseguindo olhar para fora. Para olhar para fora, ela precisa se alinhar. Não existe a possibilidade de uma criança ou um adulto ver o outro de verdade sem alinhamento. Porque o que ela vê são as interferências dela. Então, por exemplo, digamos que uma criança ela está super na excitação, é isso que ela vê. Ela não vê o ambiente, ela vê a necessidade dela de mover aquele corpo, né? Então, é um campo tão amplo, com tantas possibilidades, mas de uma maneira ou outra a gente consegue simplificar tanto dizendo assim, que é reconhecer que nós somos seres vibracionais singulares e que cada um de nós escolheu uma herança que de uma certa maneira é de uma linhagem da família, mas que representa no horizontal uma vida social, né? Porque a nossa família a gente está nessa vida social e a nossa família também. Então, vem esse pacote junto, você fala assim, bom, essa é a minha matéria-prima criadora. E é justo ela que vai me dar impulso, força, para eu gerar
um processo criador com os meus talentos, com o meu propósito. Meu desígnio é essa herança e o meu propósito é esse talento. Um alimenta o outro. Ninguém está perdendo tempo em pôr para criar a sua herança hereditária. Ela é a sua sustentação para os seus desígnios, né? Para os seus propósitos. Então, se a gente reconhecer isso, e a gente hoje como adulto vê que a gente não teve isso, e hoje a gente conquistar, porque a gente pode, né? Hoje a gente conquista essa capacidade de reorganizar tudo isso. Ao mesmo tempo a gente tem crianças do nosso lado e a gente não consegue sozinho dar conta de tudo isso, porque é muita intensidade. Um educador não consegue fazer isso sozinho também. É muita intensidade para um educador estar lá com 15 crianças, de preferência. Mas de preferência, assim, é um exponencialmente, né? As crianças vão se multiplicando energeticamente dentro de uma sala. Então, 15 seria um número máximo, sei lá, nessa perspectiva, neste momento, né? Mas digamos que tem um educador com 30 pais, né? 30 pais mais um educador para 15 crianças, aí o jogo é outro, né? Aí a gente não fica refém dessa intensidade que é. A gente precisa conquistar esse campo. Ele não está, ele tá pronto no sentido de como herança. A gente tem essa herança que a gente pode pôr ela para criar, mas ele não está aí dado. Que nem as pessoas falam assim, e que tal mudar para Piracaia, onde parece que lá já tem um movimento? Cada pessoa que chega em Piracaia, não vai encontrar uma cidade, um movimento, vai encontrar um campo de criação, onde ela vai ter que se relacionar e criar com isso, né? Então não existe. Lá nós éramos em 9 adultos e 4 crianças. Chegou mais um adulto, teve que reorganizar tudo. Não existe alguém que chega para aprender alguma coisa. Ela chega para trazer a energia dela, o olhar dela, bagunça tudo. Aí todo mundo desalinhou, né? Aí esse desalinhamento gera uma intimidade com a matéria-prima, né? Que meu desalinhamento apresentou. Cada um vai se alinhando como pode, vai se alinhando e daqui a pouco já é uma outra comunidade, já é uma outra sociedade, já é uma outra cultura, porque chegou alguém diferente, né? Não existe, a gente já estabeleceu, agora quem chegar vem se adaptar. Não existe isso, que é de uma certa maneira o que a escola faz, né? A gente já escolheu o que a escola vai dar, as crianças entrem e se adaptem a isso, né? Ou o professor entra e se adapta a isso. E ninguém mais está querendo isso. Então, de uma certa maneira, a gente precisa, o meu chamado aqui é para a gente criar uma contenção de práticas e de desenvolvimento desse pensamento e de práticas em relação a isso, para ver se a gente consegue ainda assistir em vida uma mudança radical, né? Que eu acho que ela é imediata. Acho que ela não é uma coisa que é a longo prazo, é para agora. Se eu tenho um movimento agora dentro de mim, eu mudo agora a realidade fora de mim. Essa é a questão que eu joguei para a gente poder desenvolver e criar na singularidade de cada um as suas perspectivas e fazer um chamado de uma coisa constante, que a gente possa, de repente, fazer uns encontros de tanto em tanto sobre esse tema e desenvolver, igual a gente faz as práticas, né, as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, que está sendo constante, que a gente crie uma prática constante aberta, né, para ver se a gente cria e não é um modelo, porque nunca vai poder ser copiado, né, mas da mesma maneira que a gente pode, por ter ali as crianças fora da escola, nunca terem sido alfabetizadas numa educação formal, elas se auto-alfabetizarem, etc. A gente pode compartilhar e trazer essa confiança. Funciona. A criança tem uma capacidade, já está dentro dela tudo isso, ela só precisa de espaço para colocar para fora, né? E eu vou dizer, a gente não tem só experiência com essas 4 crianças e outras tantas que a gente conhece. Eu tenho uma experiência com crianças, filhas de caseiro, pais analfabetos,
sem recursos financeiros. Isso quer dizer o quê? Não tem a ver com, se em casa estiver livre, ela aprende a ler. Não tem a ver com isso. Se tem condições financeiras, a pessoa pode ir lá e bancar um monte de aulas particulares. Não é disso que eu estou falando, né? É realmente é inerente já do ser humano essa possibilidade. Então não tem condicionamento, é incondicional essa possibilidade. O que a gente precisa juntos, com as nossas inquietações, com as nossas experiências dentro e fora da escola, como pais, como educadores, praticar isso e colocar isso em prática, né? Desenvolver talvez encontros aqui para a gente praticar isso juntos. E aí poder praticar isso em casa, ou poder praticar isso na escola, ou poder praticar isso na sociedade, e aí ver o campo se formando, né? O campo vai se formar da nossa prática, e não do nosso ideal, e não de uma teoria, mas é de nossa prática. Então, quis jogar essa semente para a gente, de repente, se encontrar de uma maneira, como diz isso, regular. Para ter uma ideia bem concreta, quando uma criança está fazendo alguma coisa que a gente sabe que ela não deveria fazer, porque está machucando o outro, porque ela está fazendo, está desalinhada, não é socialmente saudável, né? Ao invés de a gente ensinar essa criança que ela não deveria fazer aquilo, quando a gente tem que ter um alinhamento em nós e a gente permite o alinhamento da criança, a gente só testemunha depois, a gente só assiste essa criança mudar a atitude dela em relação ao mundo, de uma maneira singular, não da maneira que você faria. E o que ela vai fazer é algo a favor do outro agora, porque ela viu o outro, né? Quem vê o outro faz a favor. A gente só não faz a favor porque a gente olha para o outro e a gente vê a gente mesmo, e aí a gente quer se vingar da gente mesmo, ou do nosso antepassado, ou da nossa infância, ou a gente quer destruir o outro para a gente não olhar aquilo em nós. É só quando a gente vê uma interferência que a gente prejudica o outro. Se a gente não tem interferência, a gente olha o outro. Se olha o outro, a única coisa que dá vontade é de acolher. Não tem outra possibilidade, na minha experiência, né? Então, vamos ver. Vamos digerir esse processo, essa, entre aspas, proposta, e ver se a gente se encontra de uma maneira regular para praticar entre nós. Quem está querendo realmente pensar e sentir, praticar e se arriscar numa mudança educacional mais ampla, né? Que vá além da nossa casa, que vai além dos nossos filhos, que possa contemplar mesmo, porque é para todo mundo, não tem exceção. Não tem exceção social, racial, financeira, econômica, cultural, não tem. O ser humano tem essa mesma condição humana, ser autocriador constantemente em relação. Pronto, singular. Isso quer dizer o quê? Ninguém pode ensinar nada a ninguém, porque todo mundo é singular. Agora, todo mundo pode aprender nas relações, né? Certo?